Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Bienvenidos a Espacio de Arte. De lejos, sus piezas parecen objetos normales, como guantes, manzanas, carne, unos zapatos. Al acercarse, el espectador cae en la tentación de tocarlos por el atractivo que desprende la obra de un artista que domina el oficio. El autor transforma productos caducos en perennes por el uso del mármol y otros materiales. Hoy compartimos programa con el artista portugués Isaac Piñeiro, que expone en la recién estrenada Galería Compostelana Goran Goborcin. Isaac Piñeiro es un artista lisboeta que vive en Oporto y mantiene relación con Brasil. Ha sido cofundador del proyecto Maus Hábitos de Oporto, orientado a difundir la obra de jóvenes valores y dar cabida a diferentes disciplinas artísticas. Después de años de éxito y prestigio, han creado su propia revista. Pese a su juventud, es una referencia en el arte portugués. Estuvo presente en varias ediciones de Arco, participó en la muestra colectiva Arquivar Tormentas en el CEGAC, expuso en Barcelona, en Noruega y Brasil, entre otros países. Su obra ha recorrido el país vecino y es habitual en la Bienal de Vilanova de Cerveira. Su producción es innovadora, maneja la manualidad plástica hasta el preciosismo, haciendo de sus piezas verdaderos poemas. Su trabajo revista la cultura tradicional portuguesa en obras construidas artesanalmente, rozando los lindes del hiperrealismo. Incurre en la instalación con un sólido apoyo intelectual. Muchas piezas se tiñen de provocación cuando aluden al sexo o la religión. Bienvenido a nuestro espacio de arte, Isaac. Gracias. Primera muestra individual aquí en Compostela. É verdade. ¿Qué significa esta exposición para ti? Mira, esta exposição, faz, eu sei, um ano e meio não pensava expor em Santiago. Tinha exposto nesta exposição Arquivar Tormentas por uma compra que o CEGAC fez à Galeria Presença no Porto, isto em Madrid, na Feira de Arco, e passou essa coletiva, mas eu não pensava, nunca pensei em Santiago. Mas entretanto Goga Goborcin me convidou para fazer parte para expor em sua galeria que ia abrir agora em Santiago. E eu que nunca tinha pensado em Santiago, de repente me vi a exponer em Santiago. E é verdade que a minha obra tem, quem vir a minha obra tem alguma carga religiosa. Isto é óbvio, embora eu não seja, conscientemente não seja muito dado aos temas religiosos, a verdade é que naturalmente vou para esses temas. E achei interessante ir expor numa cidade com a carga religiosa que tem Santiago de Compostela. E então reuni uma série de trabalhos que me pareceram que seriam entendidos ou sentidos nesta cidade. Y el resultado. Entre esos trabajos y entre estas piezas que expones, hay una pieza significativa que da título a toda la exposición. Encima de la tierra, debajo del cielo. Exatamente, em cima da terra e debaixo do céu. É o plano onde estamos. Estamos em cima da terra e debaixo do céu, ou seja, é um pouco... Ou seja, não estamos debaixo da terra, não se sabe o que está, e em cima do céu tampouco se sabe. E me pareceu um título incluso bastante interessante, como te disse, para uma cidade destas cuja há muita pressão, muitas tendências religiosas, para focar não para outros planos, que normalmente os vemos desde este plano de onde estamos, mas sim para o plano em que de facto estamos, ou seja, em cima da terra e debaixo do céu. Y una pieza que no es una pieza encontrada, a primera vista parece un árbol, pero es una pieza
minuciosamente tratada. Es a modo de marioneta, muy articulada, trabajando, ya digo, muy precisamente los nudos del propio árbol. Sim, é uma obra, as árvores, bueno, sabemos vêm debaixo da terra, daí não nos inteiramos muito bem como passa, é um pouco raro para a maioria, que não seja para um biólogo, e era um pouco como eu estava dizendo agora, este plano em que estamos, temos que nos articular para conseguir viver neste plano em que estamos. E com a natureza passa isso, agora mais do que nunca. Ou seja, nós pensamos que a natureza se articula para poder sobreviver, que é completamente errado, ou seja, nós que nos articulamos e tentamos articular a natureza para nós podermos sobreviver, porque a natureza não tem medo da morte e nem pensa nos valores, nos paraísos extraterrenos. E então é um pouco como esta árvore mostra a nossa tentativa de articulação da natureza para que a natureza não fuja, ou seja, para que esteja neste plano, que se articule e que consiga estar onde pode estar e onde lhe é permitida. Cuando vean nuestros espectadores la obra en la exposición, fíjense en esas ramas, en esas piezas que las unen en un trabajo, ya digo, muy preciosista y de un verdadero artesano. Y por cierto, Isaac, no es frecuente que tú trabajes con madera. Não é frequente que eu trabalhe com madeira, mas sabes que eu comecei a trabalhar com pedra e quando comecei a fazer escultura comecei a trabalhar com pedra. E passa que a pedra é uma técnica complicada e exige muita paciência e quando nós pensamos que estamos a dominar a pedra, no caso desta técnica, ao final é a pedra que nos está a dominar a nós. E eu assustei-me com isso, inclusive depois também, e eu tinha todo o virtuosismo, havia uma carga de virtuosismo porque eu queria dominar a pedra. Agora não estou tão preocupado com esse virtuosismo, mas a verdade é que a pedra me dominou e quando eu me dei conta disso comecei a procurar outros materiais, inclusivamente porque um amigo me perguntava: e tu sabes porque dominas tão bem a pedra? E eu disse: não, ele me disse: porque trabalhaste muitos anos só em pedra. E eu aí me assustei, quedei um pouco revoltado com isso porque ele me pressionava para eu continuar só com pedra e eu disse: não, eu vou partir para outros materiais. Sim. E até agora, este ano comecei com madeira, vamos ver, provavelmente no próximo ano estarei a fazer outra coisa. Aunque domine, me divirto un poco, ¿no? Sí, pero la piedra hasta sus máximas consecuencias. Y ambientas la galería con la música que escuchas en tu estudio taller, con música brasileira, con música portuguesa, con fados. Sim, eu gosto muito de música. Penso que toda a gente terá a sua relação com a música, uns mais, outros menos. Eu gosto muito de música e durante muito tempo eu não pude ouvir música. Enquanto trabalhava com pedra eu não podia ouvir música. E foram muitos anos. E porque faz muito ruído e era impossível. Agora, felizmente, com estas tendências para outros materiais que tenho, consigo escutar música. Música portuguesa é inevitável, porque sou português. Sim. E penso que um povo que renega as suas origens nunca será um povo livre. E música brasileira, porque eu digo sempre que a minha pátria é o Oceano Atlântico e o Brasil vive no meu coração, sou apaixonado por Brasil. Enfim, são uns poetas e uns músicos incontestáveis, porque toda a gente sabe como é a música brasileira, é fantástica. Los títulos de tus piezas encierran mensajes muy personales. Apego a un lugar, é o título de outra peza. ¿De qué manera te puedes anclar en un lugar? Porque a juzgar por tus propuestas, parece que las piezas vuelan, que no se apegan a ninguna pieza. Y en concreto nos referimos al título Apego a un lugar, a las salas. Bom, concretamente em relação a essa peça, como já disse, eu aqui em Santiago expus um conjunto de obras que me pareceram que não eram inéditas, com exceção da árvore, que me pareceram que faziam sentido exponé-las aqui. E essa obra, Apego a um lugar, vem do outro lado do oceano, de Rio de Janeiro,
que fiz uma obra para essa exposição que se chamava justamente Apego a um Lugar, por conta do meu apego a esse lugar. Curiosamente, assim, eu fiz 2 obras para experimentar. Uma continua em Brasil e a outra, que é quase igual, que é muito parecida, é dentro do mesmo tema, fiz para experimentar e está agora aqui em Santiago. Mas esse título, Apego a um Lugar, foi propositadamente para o Rio de Janeiro, que eu sou muito apaixonado, e vem na sequência de uma outra obra que eu fiz para São Paulo, que também estava dentro do mesmo tema, mas era uma obra que falava de todas as dificuldades de transporte de obra para Brasil, numa altura em que eu expus em São Paulo, que não tinha nenhum apoio para poder levar o meu material, a minha obra para lá, e que essa obra retrata muito bem toda essa dificuldade. Logo em Rio de Janeiro foi tudo muito mais fácil, e a verdade é que eu pessoalmente gosto mais do Rio de Janeiro do que São Paulo, embora seja apaixonado pelas 2 cidades, são totalmente diferentes, mas gosto talvez um pouco mais do Rio de Janeiro, não pela gente, mas também, mas principalmente pela cidade, que é das cidades mais lindas do mundo. E então, na sequência da obra anterior, que mostrava toda uma série de dificuldades, ao chegar ao Rio de Janeiro e estar deslumbrado com toda aquela cidade, a natureza e tudo, me olvidei de todas as dificuldades, e a obra se chama simplesmente Apego a um Lugar. Sí, sí, sí. Y la obra fácilmente transportable, porque al mismo tiempo que es obra, al mismo tiempo es maleta. Fantástico. Y vamos a cambiar un poquito de tema, vamos al aspecto religioso, en el que antes querías incidir. En la galería vemos un rosario, un tercio, y es el tercer rosario que ideas. En este caso, el rosario está formado por una ristra de manzanas, aludiendo claramente al pecado. Exatamente. A obra é óbvia, ou seja, como dizes, evidente. É feita com manzanas, ou seja, alusiva ao pecado. Podes imaginar a gente que se quer redimir dos pecados rezando o rosário, ou seja, quase que comendo maçãs de pedra, não? Para se redimir dos seus pecados. Muitas dessas pessoas provavelmente nunca rezariam um rosário se não tivessem pecado. E esta obra, o facto de se chamar um terço e de haver 3 obras muito idênticas, é porque um rosário, um terço se chama um terço, aquele objeto, e que és um terço não és por acaso, és porque és um terço de uma unidade. A unidade é o rosário, e bueno, isto foi o que eu me inteirei, que quando rezas um rosário, rezas 3 terços, 3 vezes esse terço, e então rezaste um rosário. E então me pareceu interessante fazer 3 obras, 3 terços para completar o rosário. Que eu intentava que quedassem em 3 continentes distintos, mas já veremos que passa com este terceiro rosário, este terceiro terço que está aqui em Santiago, porque um está em Porto, outro consegui que fora vendido para Rio de Janeiro, e bueno, se este se quedar em Espanha, não me parece mal. No, me parece bem este triângulo Portugal, España y América Latina. Vale, y a nosotros tampoco nos parece mal. E impacta otra pieza tuya, impacto, contacto, en un panel, en una baldosa. Evidentemente en esta obra aludes a toda la tradición, larguísima tradición portuguesa del azulejo. Pero tú, en vez de hacer el azulejo con motivos decorativos, lo haces liso. Y el contacto no solo es la unión entre las personas, sino el choque, la violencia, el dolor. ¿Tanta distancia hay, Isaac, entre el dolor y la ternura? Bueno, a maioria diz ou uma grande maioria diz ou sabe que não há muita distância. Não sei que te direi mais acerca disso. Na verdade, todos nós sabemos, e é teoria, e se disse que, enfim, que os opostos se tocam e que estes 2 opostos também inevitavelmente se tocarão. Eu estou em crer que sim.
daí, enfim, penso que está y hablando de relaciones pregonas a los cuatro vientos, hoy te amo. Con las sábanas. Otra vez esa inscripción grabada del amor, ¿no? ¿Cómo es el amor, Isaac, en el siglo XXI? Bueno, em século XXI talvez seja esse Oi Te Amo, porque em Las Sábanas... Mañana ya no. Em Las Sábanas, não, é curioso, porque em Las Sábanas dizia Te Amo solamente, pero na exposição que há hecho em Chile se chamava Oi Te Amo. E curiosamente muita gente me dizia, pero isto é muito bruto, muito Oi Te Amo, mañana já não. É muito fácil chegar a essa conclusão. Pero eu, quando escrevi Oi Te Amo, era justamente o oposto disso que disseste. Ou seja, não que amanhã não te ame, pero dizer-te que te amo para sempre pode ser mentira. Não, e Oi Te Amo é uma verdade, que se eu te amara, ou seja, Oi Te Amo, isso é uma verdade, e poderei amar-te amanhã e todos os dias até o final da minha vida. Pero dizer-te que Oi Te Amo me parece muito mais romântico, muito mais intenso, muito mais puro, muito mais verdadeiro do que Te Amarei toda a vida. E talvez isso seja o amor no século XXI, desculpa. Muchas de tus piezas pueden mutarse, convertirse en otras obras. Así sucede en la que adquirió el Cegat, ¿no? Son rosas, Señor, son rosas. Y aquí vuelves a recoger otro milagro de la tradición portuguesa. Sim, o milagre das rosas de que a rainha Isabel, supongo. Incluso às vezes me confundo com o nome da rainha porque não é importante, para mim não era importante concretamente o nome da rainha. Pero sí es importante la simbolo. Bueno, o episódio sim, o que simboliza esse episódio, que era o de um milagre. Foi divertido esse nome, porque o que passou foi que eu queria dar um nome, remeter para a transformação, para uma coisa que se transformava numa coisa completamente diferente do que era. E me chegou a esse nome, que foi Feliz, me gostou esse título, me gusta títulos e quando os encontro também, às vezes encontro muito tempo depois. E era porque havia um objeto que eu fiz, que era O sea, anteriormente anterior a essa obra veio de uma outra obra que para mim é uma das obras mais importantes que fiz até hoje, que se chamava Made for It. Made for It, que era foi uma altura em que eu já há muito tempo que estava apaixonado, era por Duchamp, que é normal qualquer se apaixonar na época e até ao final. Por Duchamp, que foi um artista incontestável. Sim, evidentemente, fantástico. E guiño ao urinário. Exatamente, e uma das obras mais conhecidas do ready-made, do processo do ready-made, é o urinário. E então eu achei interessante, eu disse muitas vezes, eu dizia, enquanto tomava copas com amigos, que o Marcel Duchamp foi um responsável por toda a confusão, toda a desgraça que se passa, que se pode passar nas artes plásticas ou visuais, lo que seja. E que deveríamos volver a esse cruzamento, porque me pareceu que a maioria dos demais, inclusive eu, não tinha entendido o que é que se passava nesse cruzamento. E dizia, de broma ou não, que deveríamos volver a esse cruzamento para ver então qual o caminho a tomar, porque talvez não tínhamos tomado o caminho certo. E volver a esse cruzamento significava para mim, não sei se como exercício, como brincadeira, como o que seja, desmontar o processo do ready-made, fazê-lo ao revés. Logo logo ao final o título foi não ready-made, mas made for it. E o processo era justamente correr um objeto que não existia, deborrá-lo, desenhá-lo e ir para a fábrica eu, produzi-lo, que foi o que fiz, e não assiná-lo eu, mas ter a estampa a firma da fábrica. Valladares, por certo. Todo o processo ao revés deu esse objeto. E fazia parte desse processo não exponer-lo numa galeria, mas sim num espaço que contextualizasse esse objeto.
que é exatamente banho público. Exatamente, banhos públicos, foi exatamente o que o Ready Made fazia, que era descontextualizá-lo, ou seja, contextualizá-lo num plano da galeria, descontextualizá-lo, não ia fazer uma obra. E quando eu fiz uma série, que era uma série de 80, quando os vi todos juntos, eu disse assim, pero isto plasticamente é riquíssimo. E eu, acima de tudo, me encanta a parte plástica, que é, numa primeira instância, o que hace sentir a obra. Pois imagínate o resultado final. Claro, quando eu mirei isto, eu disse assim, mas isto é, no mínimo, espetacular, então eu tenho que fazer isto, inevitavelmente, mas vou romper toda a teoria, todo o processo desta obra. E porque rompi, porque cada uma coisa completamente oposta, tudo, era uma coisa para contexto galerístico, espetacular, então resolvi dar-lhe um nome, procurar um nome que remetesse para uma transformação. E logo o milagre da transformação, o milagre das rosas. Y una transformación, o sea, imagínense que de un objeto fálico con tintes claramente eróticos, pues termina en un centro de rosas. Exactamente. Oye, Isaac, y si nos remitimos atrás a la riquísima tradición barroca de esas transformaciones de Santa Isabel en su cestilla, que llevaba los panes y se convierten en rosas, y cómo la tratas a través del siglo XXI, bueno, cambió y cambió. Sí, son estas cosas que son ricas, ¿no? Y sigues provocando con la temática religiosa, porque una pieza no muy... Propositado, no es a propósito, pero una pieza que realmente es dura, es la Biblia. La Biblia, las hojas se las va llevando el viento por un mecanismo, o sea, por un ventilador, y dentro está un preservativo. Ahí no hay provocación. Hay provocación a Igreja Católica, sí, y alguna provocación. Bueno, porque hay una imagen clásica da pistola dentro da Bíblia, não, de um cura que transporta uma pistola dentro de uma Bíblia. É uma imagem muito recorrente em algumas películas, eu me acordo muito dessa imagem. E aqui o que passou foi que eu queria ser, era um diário, que era como se fosse a Bíblia, e que dentro tinha um objeto não de ataque, mas de proteção, que é o que eu sempre mirei nesta pistola escondida dentro de uma Bíblia, que era um objeto de proteção. E aqui então está um condão nos dias de hoje como objeto de proteção. E bueno, e todos nós sabemos como toda a visão da Igreja Católica em relação aos preservativos e, bueno, talvez às vezes eu haga estas provocações assim que podem se parecerem num plano um pouco leviano, pero bueno, que não levem a mal, é só uma, enfim, hablar de las coisas, falar das coisas. Que es bueno. Trabajas con materiales duros, el acero, la piedra, y unas piezas que llegas a tal grado de perfección al trabajarlas artesanalmente que solo al acercarnos nos damos cuenta que es un objeto creado artificialmente. ¿Te consideras continuador de la línea hiperrealista? No, de maneira nenhuma. Aliás, não é uma coisa que me interessa. Ni el surrealismo tampoco en algunas... ¿De quién te consideras continuador? O surrealismo também não... Eu não me considero um continuador de ninguém. Incluso, se me perguntares uma referência, não sei se ibas a ser-lo, mas não vale a pena, porque a referência para mim são toda a história da arte, tudo o que eu consegui ter acesso. E evidentemente tu obra é extraordinariamente original. Bueno, y con un peso intelectual impressionante. Também não é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação, de facto, é fazê-lo, é senti-lo. Claro que quando vem todo... Eu, em primeiro lugar, me gusta o taller. Em primeiro lugar, me gusta hacerlo, a parte plástica. Claro que se tudo isto tem um suporte... Só se eu descubro, ou se já antes tem algum suporte teórico, é super enriquecedor. E claro que levo a coisa muito mais a gosto e me vou embranhar mais na obra. Pero não sei, não estou preocupado com isso. Já veremos que
que vai passar, como o sigo e já veremos. Para continuador de hiperrealismo ou de surrealismo ou não sei o quê, não és esse... Bueno, do hiperrealismo, não, como já disse, não é o virtuosismo. No, y además estarían una nómina tan amplia, antes estábamos hablando de Duchamp. É muito limitado, sabes? Ser um hiperrealista ou um surrealista me parece muito limitado. Não quero estar limitado a isso, não quero estar limitado ao virtuosismo, por exemplo, que quase me atraiçoava. Parece que há coisas mais divertidas, incluso dentro da técnica, para ser que só o virtuosismo. Tampouco vou renegar o virtuosismo, que reconheço que tenho alguma dose. Tampouco vou renegá-lo, mas é uma parte importante do processo, que a mim, ainda bem, estou muito grato de conseguir ter esse virtuosismo, porque é mais fácil para mí pôr en práctica as formas que quero. Eres uno de los miembros fundadores de Maus Hábitos, una plataforma para nuevos talentos, ¿no? ¿Cuántos años ya de experiencia en un referente? Os habéis convertido en un referente junto a otros centros pioneros que hay por Europa adelante, pero solo podemos hablar de Londres y Berlim. Bom, é assim, como esse, eu não sei, haverá alguns espaços igualmente interessantes e até mais interessantes, seguramente. É verdade que muita gente que viaja bastante, inclusive eu também viajo um pouco e reconheço que tem alguma originalidade esse espaço. Sí. Más de 14 espacios tenéis, ¿cuántos espacios? Y para múltiples funciones. São 800 metros quadrados que vão-se... há uma metamorfose constante nesse espaço. Concertos, espetáculos de todos os níveis, enfim, desde performance, exposições de artes plásticas, enfim, de dança, muitas coisas. É um espaço, é um laboratório. No fundo é um laboratório que nós recebemos propostas de todo o lado, também vamos atrás de propostas, corremos atrás de propostas para esse espaço. É um laboratório. É um laboratório que, enquanto seguir sendo um laboratório de experiências, que eu seguirei seguramente entusiasmado com esse projeto. Se um dia deixar de ser isso, que outras pessoas que continuem e enfim, sí, que sejam, e que, no sé, se deixar de ser isso, que continue sendo algo, que não termine nunca, não? Se passar a ser uma cozinha, que seja uma cozinha. De momento sois toda una referencia en el ámbito artístico internacional y tu obra igual. Me vou dando conta disso com distância, às vezes fico surpreendido com gente que conheço, que inclusive, sei lá, em São Paulo, que às vezes me digo que sou de Maus Hábitos, sí, yo sé, fico pues contento. Es una alegría y tu obra, tener tu obra aquí, en la primera colectiva en Santiago de Compostela, en la Galería Goran Gorzovin. Muchas gracias, Isaac. Gracias a Galiza y a ti y a este programa. En su obra, Isaac Piñeiro reflexiona sobre la religión, el sexo, el aura del amor o el desamor. En ocasiones cae en lo irreverente. En sus instalaciones indaga en las particularidades culturales de su país, revisando costumbres muy arraigadas, a partir de una visión emocional. El resultado es impoluto, manualmente exquisito y sólidamente apoyado en un inteligente discurso intelectual. Sus piezas han entrado en el circuito internacional. Recomendamos la visita al espacio Goran Govorcin en el rehabilitado barrio del Pombal. Les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, muchísimas gracias. Se tivera sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.